Olá pessoal, uma boa tarde. Aqui é Douglas Novello. Eu estou gravando agora o início da série Aprenda Google e Planilhas, tá? Para quem não conhece, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sou desenvolvedor de uma planilha de acompanhamento de investimentos financeiros, né? Que eu desenvolvi e por conta disso acabou que muitas pessoas vêm até a mim me perguntando sobre planilhas, também pedindo para tirar dúvidas de uso da minha planilha que eu desenvolvi e até solicitando que eu faça a criação de planilhas pessoais para as pessoas e tal. Então, com base nessa demanda, né, eu fiz os vídeos no YouTube com o meu canal aqui do YouTube, pensando em poder ajudar as pessoas a estarem utilizando a minha planilha, né? Mas o projeto acabou tendo uma repercussão muito legal, muito bacana. Então acabou que eu dei, quis preferi assim dar um passo a mais, né? Falei, poxa, se o pessoal tá gostando da minha planilha e tá tendo essa demanda por conhecimento de planilhas e tal, por que não lançar uma série, né, que eu possa passar um pouco do meu conhecimento do que eu fiz na minha planilha e um pouco do que eu conheço de planilhas para as pessoas, né? Então, eu fiz uma meta lá no meu canal no YouTube, quando eu atingisse 1.000 inscritos, né, eu lançaria essa série, né? Então, essa série é uma série básica, tá? A gente vai ver nessa série de aulas aí, de vídeo aulas, né, na verdade. Não é bem uma aula, mais um vídeo mesmo, mas de certa forma não vai deixar de ser uma forma de eu estar passando meu conhecimento para vocês, explicando algumas coisas que eu utilizo e que eu conheço dentro do sistema do Google, tá? E planilhas. Eu vou focar aqui, na verdade, em duas coisas, né? Eu até botei Aprenda Google e Planilhas. Por quê? Porque realmente eu vou tentar dar uma visão básica do Google, tá? E depois eu vou entrar na parte do Google Planilhas, que é onde eu desenvolvi todo o meu minha parte do sistema de planilha de acompanhamento financeiro que eu fiz, tá? Então, para quem quiser aí meus dados, né, aqui tem meu e-mail, tá? O e-mail lá do projeto, qualquer dúvida em relação ao uso da planilha, ou sugestões, ou contato comigo, vocês podem estar acessando por esse e-mail aqui. Aqui é um site, tá? Os bit.ly contra barra Delombelo Planilhas. Esse daí é o meu site do Google, tá? Uma das ferramentas do Google que eu vou falar para vocês é a questão do Google Sites. Então eu fiz um site no Google Site, que é gratuito e tal. É bem básico, mas é bem legal. E acabou que eu disponibilizei, eu usei o Shorter, né, um encurtador de link para não ficar um nome muito grande, então ficou bit.ly contra barra Delombelo Planilhas. Vocês vão ser encaminhados digitando esse link aí no navegador de vocês para o meu site, tá ok? Do Google Site. E o grupo no Facebook. A gente tem um grupo no Facebook, Delombelo Planilhas também, que é um grupo específico, né, para tirar dúvidas de uso da planilha e tal. Mas eu vou começar, né, também a dar esse suporte para quem está me acompanhando no canal no YouTube e quiser colocar algumas dúvidas sobre planilhas lá no canal, lá no grupo do Facebook, eu também vou estar tentando responder, tá? Só que o foco do grupo realmente é para planilha. Se começar a atrapalhar muito a questão do grupo lá por causa do foco da planilha, eu talvez até crie um outro grupo aí para focar nessa questão das aulas aí da série, tá ok? De Aprenda Google Planilha. Vamos lá. E tem o canal no Facebook, quem está vendo aí, aproveita a oportunidade, clica no se inscrever aí no canal para poder estar recebendo a notificação, ative o sininho de notificação aí para estar recebendo as notificações de quando a gente estiver lançando as novas aulas aí da sequência da série. E também está conhecendo aí nossa planilha, né? Quem quiser, tiver interesse em entrar no mercado financeiro, fazer investimentos, tanto em renda fixa quanto renda variável, a planilha auxilia bastante a gente ter um controle do nosso investimentos, tá bom? Então é isso aí, eu vou começar. Vou começar passando pelos slides e depois eu vou mostrando na prática, tá? Como é que faz as coisas, como é que é. Mas eu vou começar pelos slides aqui para vocês. Eu ter uma sequência aqui para a gente seguindo. Vamos lá. Computação em nuvem, né? A gente
Vou explicar um básico sobre isso. Eu não sou expert, eu não sou da área, tá, de TI. Minha área é outra, eu conheço pouco. O que eu pouco conheço é de curioso que eu sou mesmo em pesquisa. Então, vou falar o básico. Se eu estiver falando alguma besteira, podem falar aí que eu vou estar corrigindo o material. Mas daí eu pesquisei na internet, é o que eu também um pouco também do que eu sei. Então vamos lá. Computação em nuvem, né? O conceito de computação em nuvem, em inglês cloud computing, refere-se à utilização da memória de capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet. O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas ou armazenar dados. Os acessos a programas, serviços e arquivos é remoto, através da internet, daí a alusão à nuvem. O uso desse modelo ambiente é mais viável do que o uso das unidades físicas. Vamos lá, vou dar um pause aqui para explicar. Por que eu estou falando do conceito de computação em nuvem? Porque quando você fala de Google, né, você tem, muita gente conhece o e-mail do Google, ou então o site de pesquisa do Google. Só que o Google ele tem muito mais do que isso, né? O Google tem o Google Apps, tá? Tem o Android, quem usa smartphone Android aí sabe, a base do como é que se fala? Esqueci a palavra. Vamos lá. A base do que roda por trás do Android, né, do sistema operacional, ele voltou a palavra. A base do sistema operacional Android foi desenvolvida pelo Google. Então, eles têm muitas das coisas e quase que todos os softwares do Google você consegue obter o uso dele de forma gratuita. Então, lógico que para coisas mais profissionais, uma capacidade maior, você vai ter que acabar assinando algum serviço dele, mas para uso pessoal, você consegue fazer muita coisa bacana só com a sua conta pessoa física mesmo, abrindo um e-mail no Google, abrindo uma conta no Google, você já tem acesso a tudo isso. E muitas pessoas acabam se prendendo só no e-mail e no máximo lá na página de pesquisa do Google, tá? E YouTube, né? O YouTube também é do Google. Então, mas o que é isso, né? O que a gente pode fazer? Então, eu vou estar explicando um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o Google Apps e todos os Google Apps eles rodam em nuvem, né? Então, por isso a importância de vocês estarem entendendo o conceito de nuvem, né? O que é uma computação em nuvem. Porque quando eu desenvolvi a planilha, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é: Douglas, mas eu posso fazer download e usar no Excel? Então, não pode. Por quê? Porque a planilha foi desenvolvida em cima do Google Planilhas e usa funções que só compatível com o Google Planilhas. Exatamente por ele trabalhar em nuvem, ele funciona de uma forma mais otimizada em relação à captação de dados externos. Então, para a planilha que eu desenvolvi de controle financeiro, que eu uso muita questão de captação de dados externos, é muito importante que ela seja em nuvem, entendeu? Então, queria que vocês entendessem o motivo disso, entendeu? Do porquê que eu uso a nuvem para poder fazer isso, o porquê que o Google Apps é importante você conhecer a nuvem e depois eu vou estar entrando nessa primeira aula, mostrando um pouco do que é a nuvem, tá? Então vamos lá, agora vamos andando aqui. As vantagens, né? As vantagens de você utilizar sistema em nuvens, né, é utilizar softwares sem que esses estejam instalados no computador. Ou seja, as pessoas me perguntam: Douglas, mas eu posso utilizar a sua planilha no Mac? Pode, basta você acessar pelo Safari, né, que é o navegador, vai entrar na internet e vai entrar pelo computador de qualquer tipo de computador, né, ou Linux, ou Windows, ou Mac, qualquer sistema operacional que tenha um navegador de internet, compatível com navegador de internet, você vai conseguir acessar a nuvem, a sua conta do Google, e pela sua conta do Google que fica numa nuvem, no servidor do Google, você vai conseguir acessar a sua planilha e abrir ela e rodar ela. Por quê? Porque o software não roda no seu computador, roda nos servidores do Google. Ok? Rodem para praticamente qualquer tipo de sistema operacional, foi o que eu acabei de falar. Atualizações de softwares são automáticas, ou seja, outra vantagem de você utilizar softwares que rodam em nuvem
é que quando o dono, né, o desenvolvedor do software, ele faz uma atualização daquele software, ele atualiza o software no servidor dele. E isso acaba que para todos os usuários daquele software também é atualizado de uma vez só. Você não precisa ficar fazendo download da versão mais nova e instalando aquela versão toda hora, tá? Então, nesse ponto só queria reforçar que a minha planilha, embora rode na nuvem, ela não tem atualização automática. Por quê? Porque as versões da minha planilha eu desenvolvo elas sem ser. Eu disponibilizo na nuvem, mas as cópias são pessoais, entendeu? Então, aqui quando ele fala atualização dos softwares, é a atualização do Google Planilhas, ou seja, o software que abre a minha planilha é atualizado automaticamente, mas a versão da minha planilha não, tá? Só pontuar aqui porque pode ter alguém ter algum tipo de dúvida em relação a isso. O trabalho corporativo e o compartilhamento de arquivos se tornam mais fáceis. Cara, isso daqui para mim é o X da questão de nuvem, tá? É o principal ponto da vantagem de você trabalhar na nuvem é isso. Por quê? Quando a gente faz trabalhos de faculdade ou de escola ou qualquer coisa, você normalmente fazia isso, tinha que se reunir um grupo, tinha que ir todo mundo para casa de alguém, isso no passado, né? E hoje em dia não. Hoje em dia você consegue criar um arquivo, né, um Word ou qualquer arquivo desse de edição que você vai trabalhar, o próprio Excel, que é ou o Google Planilhas, que a gente vai falar, que na verdade é o equivalente ao Excel do Microsoft, e disponibilizar isso compartilhando com as pessoas que você quer que estão lá trabalhando naquele projeto, naquele trabalho com você. E você consegue ainda ver se a pessoa vai poder só visualizar o arquivo, se ela vai poder editar, fica rastreado tudo que cada usuário modificou, fica no registro, entendeu? Então, assim, fica muito bacana para trabalhar essa parte de compartilhamento e disponibilizar isso para as pessoas, entendeu? Então, assim, tanto para trabalhar em conjunto quanto para você disponibilizar um trabalho seu para os outros visualizarem, é uma coisa muito legal. É muito fácil, é muito simples. Depois que você aprende a utilizar isso, você praticamente não envia mais arquivo para ninguém. Você coloca na sua nuvem, manda o link para as pessoas entram lá no seu drive que fica na nuvem e faz um download daquele seu trabalho, daquele seu arquivo, entendeu? É muito legal. Outra coisa, outra vantagem é que os softwares e os dados podem ser acessados de qualquer lugar. Isso foi o que eu falei. Então, por exemplo, muitas das pessoas hoje utilizam os smartphones, né, e os PCs em casa, e os smartphones vocês estão acessíveis em qualquer lugar. Então, às vezes você está querendo, sei lá, consultar um dado de um cliente seu, só que você tem o arquivo no seu computador, certo? Normalmente é isso que acontece na maioria das pessoas. Quando você começa a entender esse conceito de nuvem e trabalhar com esses seus arquivos na nuvem, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você vai conseguir acessar todas as suas fotos, todos os seus documentos, todos os seus dados, vídeos e você, além de você poder acessar de qualquer lugar, você pode acessar de qualquer dispositivo. Então basta você ter um dispositivo que rode uma página de internet, por exemplo, que acesse uma página de internet, você vai conseguir acessar, entendeu? E o Google, né, por ser uma grande empresa, a nuvem do Google ela tem aplicativos próprios para você rodar no iOS, no Android, em praticamente todos os sistemas operacionais que hoje existem são compatíveis com aplicativos próprios do Google, ou se você não tiver nenhum um sistema operacional que não seja compatível, se ele tiver um navegador de internet, você também consegue. Ok? E possibilidade de softwares gratuitos, como por exemplo o Google Apps. Ou seja, além de tudo isso, né, que eu falei, você ainda consegue ter softwares gratuitos na nuvem. Então, muitas das coisas você consegue fazer sem você precisar de ter um servidor próprio, alugar um servidor, alugar uma página ou alugar um espaço dentro de algum servidor para você estar armazenando isso. A maioria das empresas aí disponibilizam até 15 gigas, por exemplo, o Google disponibiliza 15 gigas gratuito para qualquer conta que você abra. Então, você com 15 gigas hoje, para planilhas, para documentos, para sites, você faz o que você quiser, entendeu? É muita coisa, um espaço bastante considerável para uma pessoa física, entendeu? Então, atende muito bem. Agora, vamos lá. Falando das vantagens, vamos falar agora um pouco das desvantagens, né?
As desvantagens da computação em nuvem ou do uso da nuvem é o quê? É que você precisa da internet. Então, isso é infelizmente, você caiu a internet e você não consegue mais ter acesso àqueles documentos que estão na nuvem. Então, isso é realmente, você pode precisar daquele arquivo, então o que, que eu faço, né? Às vezes eu vou viajar, ou vou fazer alguma coisa que eu sei que eu preciso daquele documento. Por exemplo, o check-in de um check-in de um voo meu, ou uma reserva de um hotel meu. Eu sei que eu vou viajar e pode ser que no lugar que eu vá não tenha internet, como é que eu vou acessar aquele dado se aquilo está na nuvem? Nesses casos, você consegue, antes de fazer a viagem, se planejando, fazer o quê? Entra na nuvem, faz o download para o seu dispositivo físico que você vai levar na viagem, viaja, mas tendo ele armazenado no seu celular, por exemplo. Mas se você perdeu o celular, se você quebrou seu celular ou foi roubado, você consegue ter uma cópia desse documento na nuvem. Entendeu? Então essa é a vantagem. Agora, realmente a desvantagem de você precisar da internet para acessar, isso é inerente à computação em nuvem. Isso não tem jeito, tá? Agora, um outro detalhe é o seguinte, né? Que da mesma forma que esse acesso da internet é um problema, você vê que hoje a internet é tão popular que você praticamente consegue ter acesso a ela de qualquer lugar no mundo, entendeu? Então são poucos os lugares que a gente acaba indo que a gente fica totalmente sem acesso à internet, né? Então vamos lá. E outra desvantagem é a questão da velocidade de processamento. Como os aplicativos eles rodam no servidor que fica na internet, né? Isso tem uma velocidade de processamento mais limitada do que um computador próprio, se rodasse no seu próprio computador. Por quê? Porque você vai ficar sujeito à capacidade de processamento do servidor da nuvem, né? do computador que está lá processando as informações que ficam na nuvem. Você não tem como colocar um super mega hiper computador na sua casa, isso não vai resolver a questão de velocidade de processamento, né? Porque não vai resolver o processamento dos seus dados, dos seus arquivos que estão em nuvem, porque não interferem, entendeu? Então essa é a desvantagem, outra desvantagem. Mas pesando os prós e os contras, e principalmente aprendendo a usar para aquilo que lhe é mais adequado, né? Eu acho que a computação em nuvem é um futuro, né? Já é o presente, e a tendência é que cada vez mais isso se popularize e as pessoas têm muito a ganhar com isso. Só pela lista de vantagens e desvantagens você vê que tem um ganho muito produtivo aí, muito significativo aí, ok? Vamos lá. Agora vamos falar um pouco dos Google Apps, né? Como eu falei, o Google ele tem uma série de aplicativos que rodam na nuvem, ok? E esses aplicativos eles são chamados de Google Apps, né? Quais são os Google Apps, né? O Google disponibiliza vários aplicativos e serviços gratuitos que rodam em nuvem. Abaixo os principais e mais conhecidos. Então vamos lá. O que eu queria falar aqui para vocês? O Google ele tem muito serviço e aplicativo disponível, tá? Não parei para contar, mas você entrando lá, você deve ter pelo menos uns 20 a 30 aplicativos e serviços. Aqui nessa lateral você pode ver alguns deles. E eu listei aqui os principais e aqueles que eu vou falar com um pouco mais de detalhes, tá? Vamos lá. Para mim, o principal deles primeiro, a página de pesquisa, eu acho que não precisa falar, todo mundo conhece. O segundo é o e-mail, todo mundo conhece o e-mail também do Google. Então, agora, tirando esses dois, quais são os outros que eu gosto muito e uso, né? O Google Drive, ou seja, o que é o Google Drive? É o Google aplicativo do Google App, né? Responsável pelo armazenamento de dados equivalente ao disco rígido do HD de um computador ou pendrive. Na assinatura gratuita, a disposição disponibilidade de 15 GB para o usuário. Ou seja, o Google Drive ele é equivalente a um pendrive. A diferença é que você não precisa ficar levando esse pendrive para onde você for. Ele fica na nuvem, em qualquer lugar que você for, você acessa ele remotamente pela internet. Tá ok? E tem disponibilidade de capacidade de armazenamento de 15 GB. Então, o Google Drive é basicamente isso. Então, o que você consegue fazer com o pendrive, você consegue fazer com o Google Drive. Google Docs, né? O Google Docs é o quê? É o aplicativo. Outra coisa, dentro do Google Drive você consegue acessar esses 4 aplicativos aqui. Ou seja, o Google Drive é um app
e dentro dele você consegue rodar outros apps, né? Que são, no caso, são o Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentações, que no caso, isso que eu estou mostrando aqui para vocês é o Google Apresentações, tá? Apresentações Google. Esse PowerPoint aqui, na verdade, que não é PowerPoint porque não é da Microsoft, então é apresentações do Google. Eu consegui fazer ele na Microsoft, importei para minha nuvem e transformei ele no Google, apresentações do Google, e estou aqui mostrando para vocês. E outro que eu gosto muito é o Google Forms. Tá, o Google Docs é o equivalente ao Word no Excel, o Google Planilhas é equivalente ao Excel e o Apresentações do Google é equivalente ao PowerPoint. E o Google Forms é um aplicativo do Google que eu também uso muito para criação de formulários online. Tá? Para quem não sabe, um formulário é quando você faz uma pesquisa, um cadastro de um cliente, qualquer coisa, você pode disponibilizar um formuláriozinho com várias perguntas, os usuários vão lá e respondem esse formulário, aperta um botão de submeter ou enviar aqueles dados, e isso vai ser armazenado nesse aplicativo aí, que depois eu mostro com um pouquinho mais de calma, e esses dados, quem coletou esses dados, né, quem solicitou esses dados, vai poder trabalhar da melhor forma possível. Certo? Seja dados de cadastro, dados de pesquisa, aí você utiliza os dados de qualquer forma. É muito legal essa ferramenta, eu uso bastante. E vamos lá, continuando aqui. Os aplicativos acima citados são armazenados e acessíveis através do Google Drive. Foi o que eu falei, o Google Drive, você tem vários aplicativos do Google e esses 4 rodam dentro do Google Drive. Além desses aplicativos, existem vários outros muito legais. Não é uma propaganda, tá? Deixei até aqui registrado, mas eu uso muito e gosto muito dos produtos do Google, principalmente pela gratuidade e pela eficiência. Eu acho eles muito bons e por serem gratuitos, entendeu? E você pode, aqui você pode conferir e acessar através do menu, conforme ao lado. Ou seja, eu vou dar um Alt Tab aqui, eu vou entrar na página do Google. Aqui na página do Google vocês podem ver o seguinte: tem o Gmail, tá? A página padrão do Google, o Gmail, você pode fazer o login. Quando você clica nesse quadrinho aqui, ele aparece todos os apps do Google. A Agenda é um que eu uso, o Drive eu uso, o Gmail eu uso, Fotos eu uso, Google Play é para fazer download dos aplicativos para o Android, YouTube eu uso, Pesquisa eu uso, Maps eu uso. Aí você clica aqui em mais. Documentos eu uso, Contatos eu uso, Hangouts eu uso. Ou seja, você vê que existem muitos e ainda tem vários outros. Aí você clica em outros produtos do Google. Aí tem vários, tá vendo? Muitos, são muitos aplicativos para praticamente tudo que você quiser. Tá? Então, só queria mostrar isso aí para vocês. Se vocês quiserem se inteirar mais. Então é isso. Ok? Então vamos lá. Voltando para a apresentação. Vamos lá. Agora, como é que você faz para você ter acesso a tudo isso e poder utilizar? Né? Primeira coisa é você ter uma conta do Google. Quem não tem a conta, é só clicar nesse link aqui ou entrar no Google aqui, eu vou mostrar pelo coisa, clica aqui, fazer login. Se você já não tem, se você já tem uma conta, basta uma conta de e-mail do Google já é o suficiente, tá, pessoal? Se você já tiver uma conta de e-mail, basta logar na sua conta de e-mail que você já vai ter tudo isso embutido, por mais que às vezes você possa não conhecer, tá? Ou se você não tem uma conta de e-mail do Google, basta você criar uma conta do Google aqui, criar conta, preencher os dados e fazendo aquele passo a passo aqui você vai criar uma conta para você poder acessar seu e-mail e todos os apps. Eu já tenho a minha conta, tá? Eu vou logar aqui para vocês, só para vocês saberem como é que é. Se você já cria a conta, criou a conta, você volta para esse passo aqui e você vai botar, ó. Pronto, colocou seu e-mail, vai pedir sua senha. Vai ser a senha que você criou no cadastro ou a sua senha que você acessa seu e-mail é a mesma coisa. Eu já estou, vocês veem que eu voltei para a mesma página do Google, mas agora o meu login aparece aqui. Ou seja, já estou conectado no sistema do Google, na nuvem, lá já estou logado na conta do Google, só que eu ainda não acessei nenhum aplicativo. Então, se eu clicar aqui em Gmail, eu automaticamente vou acessar o meu e-mail. Pronto. Vou voltar para abrir uma outra página do Google. Agora você está vendo aqui esses
pontinhos. Se eu clicar nesses pontinhos, eu consigo, por exemplo, acessar o meu Google Drive. Se eu clicar aqui de novo, eu consigo acessar o meu Google Fotos. Você vê que aqui eu nunca usei, para essa conta eu não usei o Google Fotos, mas na minha conta pessoal eu tenho Google Fotos. Tá vendo? Então, ó, Google Drive, meu e-mail. Se eu quiser abrir, por exemplo, o YouTube, você vê que todas as páginas que eu entrei aqui, eu estou logado na minha conta. Se eu quiser adicionar um vídeo, eu clico aqui e envio o vídeo para essa minha conta que eu estou logado na minha conta do YouTube, que na verdade é a minha conta do Google. Então, assim, o Google Apps é basicamente isso, ok? Assim que você faz o login, você faz o cadastro, vai fazer o seu login e é isso que eu mostrei ali pelo, pelo coisa. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o Google Drive, que é o principal app do Google, tá? Assim, tirando os dois principais, ele é dentro dos Google Apps para rodar em nuvem, ele é o principal aplicativo do Google. Então, o Google Drive, vocês podem digitar esse endereço direto no navegador, ou, tá? Ou vocês vão chegar aqui, tá logado na sua conta de e-mail, ou vocês entrarem na página principal do Google, logar na sua conta, clicar aqui e entrar no Google Drive. Entrou no seu Google Drive, ele é bem similar, tá, a isso aqui, ó. Ele, como eu falei lá mais cedo, ele é bem equivalente ao quê? A um pendrive. Então, se você entrar lá no seu Google Drive, se você reparar, você vai ter a mesma formatação do Internet Explorer, por exemplo. Eu vou dar aqui, ó, lá. Você clica, ó, meu Drive. Aqui é como se fosse o Drive principal do seu navegador, equivalente a este computador ou Drive C. Então, o meu Drive é isso. Você clicando aqui para baixo, você vai ver que você tem as pastas aqui. Equivalente o quê? A essas pastas aqui. Tá ok? Para um Drive C, é equivalente a essas pastas aqui. Certo? Se fosse um pendrive, estaria um pendrive conectado equivalente a minhas pastas ali. Então aqui fica um resumo dos últimos arquivos que você abriu que estava dentro do seu Google Drive. Aqui fica as pastas que estão dentro do meu Google Drive. Se eu clico aqui em investimentos, vai abrir as pastas aqui que estão dentro da minha pasta de investimentos. Se eu clico aqui em Aprenda Google Planilhas, você vai ver que tem dois arquivos aqui dentro da minha pasta do Google Planilhas. E assim que é o Google Drive, nada mais é do que um pendrive seu que fica na nuvem e você acessa ele pela internet, tá? Lembrando que a segurança, né? Muita gente questiona a questão, a segurança, vou botar meus dados na internet e tal, qualquer um pode acessar. Bem, isso é uma verdade, tá? Você tem um lado da segurança, né? A segurança desses dados que você colocou na nuvem fica em poder do Google, né? A segurança do Google e em relação à sua segurança também da sua senha que você acessa a sua conta. Então, se você tiver a sua conta do Google hackeada, o hacker pode acessar a sua pasta e estar acessando seus documentos, tá? Isso aí é um fato, realmente acontece. Porém, eu acho que tudo na vida tem um meio termo. Então, assim, é lógico que você não vai ficar colocando informações altamente confidenciais ou muito importantes na sua conta na nuvem. Ou você não vai pegar uma nuvem qualquer, ou seja, outros concorrentes do Google para essa questão de nuvem e colocar os dados nesse servidor de empresas pequenas e desconhecidas, simplesmente porque são baratas, por exemplo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e pensar um pouquinho no que eu posso estar colocando ali que não vai me comprometer em relação se por um acaso um hacker invadir minha conta ou coisa do tipo, entendeu? Então, assim, botar senhas de banco, essas coisas assim eu não aconselho, tá? Mas colocar, por exemplo, fotos que não sejam comprometedoras ou outros dados, ou até uma planilha de controle financeiro seu, porque isso é importante, tem dados importantes seus, tem, mas o risco de você ter um notebook roubado ou ter um pendrive roubado, eu acho que é muito maior do que você ter alguém hackeando a sua conta do Google, por exemplo. Ainda mais se você usar uma senha razoavelmente forte, tá? Então é isso. Aí agora aqui, não vou voltar lá para o PowerPoint, tá? Já mostrei ali para vocês como criar e gerenciar as pastas, tá? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês.
Bem, você pode ver que aqui dentro do Google, né, como eu já expliquei, é como se fosse um Internet Explorer. Então, quando você clica aqui em novo, ele te dá a opção de você criar uma pasta ou fazer o upload. Ou seja, o que é o upload? É pegar os arquivos que estão dentro do seu computador e jogar para o Google Drive. Okay? Ou o upload de uma pasta inteira, ou seja, vai copiar todos os arquivos que estão dentro de uma pasta e jogar para dentro do Google Drive. Tem essas opções, tá? Eu aqui vou fazer alguma simulação. Por exemplo, se eu fizer isso selecionando aqui o meu Google Drive, clicar em novo, ele vai criar uma pasta dentro do meu Google Drive. Mesma coisa se eu clicar com o botão direito do mouse aqui e criar nova pasta. Se eu clicar aqui em meu investimento, clicar com o botão direito do mouse, você vai ver que ó, aparece coisas diferentes, tá ok? Então aqui eu posso, ó, uma nova pasta, compartilhar essa pasta. Então tem várias coisas que eu posso fazer aqui dentro. Se eu quero criar um novo arquivo, ou seja, quero criar uma planilha do Google, clico aqui, planilha do Google, clico aqui, certo? Uma planilha em branco, tá vendo? Aí você escolhe, documento em branco, o modelo. Aqui é o Google Docs, né, que eu falei, que é o equivalente ao Word. O Google Planilhas é equivalente ao Excel. E aqui é equivalente ao PowerPoint. E aqui o Google Forms, que vão ser os aplicativos que eu vou falar, além do Google Site, que eu acho também muito bacana. Tá? Então eu vou falar depois nas próximas aulas sobre esses quatro aqui, esses cinco apps além do Google Drive, tá ok? Mas primeiro a gente tem que entender bem como é que funciona o Google Drive. Então eu vou fazer algumas simulações aqui com vocês. Por exemplo, estou dentro do meu Google Drive, certo? Ó, selecionei ele aqui, vou criar uma nova pasta. Você vai pedir o nome da pasta, você vai botar aqui, ó, pasta teste. Você viu que aqui na lista aqui tinha duas pastas, agora a nova pasta teste apareceu. Eu clico duas vezes e você vai ver que não tem nada dentro da minha pasta teste. Lógico, eu acabei de criar e ainda não copiei nada. Então, eu quero carregar algum arquivo para essa minha pasta teste. Eu vou chegar aqui em novo, upload de arquivo. Sei lá, vou pegar aqui... Vou pegar esse boleto aqui, esse arquivo aqui, abrir. Quando eu clico em abrir, você vai ver que ele vai começar a fazer download do arquivo e veio aqui um arquivo em Excel. Ou seja, o formato desse arquivo é equivalente, é a mesma coisa do que se tivesse colocado no meu pendrive aqui dentro dessa pasta, por exemplo, aqui, sei lá, deixa eu pegar um aqui. Aqui dentro dessa pasta aqui eu tivesse criado um arquivo de Excel. É exatamente a mesma coisa. Tá ok? Quando eu clico duas vezes nesse arquivo, você vai ver que ele vai abrir como visualização. Eu nem sei o que tem aqui, mas... É uma planilha em branco aqui da minha planilha. Tá? Então, assim, você vê que abriu uma visualização. Se eu quiser abrir esse Excel, mas eu quero abrir ele com o Google Planilhas, é só clicar nesse botão aqui que ele vai abrir uma nova janela e ler aquele arquivo de Excel e transformar ele num arquivo de Google Planilhas. Pronto. Está aqui a planilha. Feito isso, eu já consigo editar. Certo? Consigo escrever aqui o que eu quiser. Está terminando de carregar aqui. Aí aquilo que eu falei, tá, pessoal? Todo sistema que roda em nuvem acaba sendo um pouco mais lento o processamento dele. Então tenha um pouco de paciência. Mas eu consigo editar aqui o que eu quiser. Estou editando aqui o arquivo. Tá ok? Uma outra coisa que eu gosto muito do Google Planilhas, eu estou falando aqui do Google Planilhas, mas depois eu vou fazer só um vídeo só sobre o Google Planilhas, houve vários vídeos sobre o Google Planilhas, é isso aqui, ó. Vocês repararam, ó, editei aqui, dei OK, dei Enter. Você já vem aqui em cima que ele já está salvando, salvou. Ou seja, uma coisa que eu odiava no Excel, tá? Era a questão do salvar. Você às vezes estava lá no meio do seu documento, terminando de digitar, faltava luz, ou o computador travava, ou o Excel dava bug, e você perdia simplesmente tudo. Já o Google Planilhas, o Google Docs, ou todos os apps do Google, qualquer modificação que você faz, você automaticamente salva. Se você quiser desfazer, ou você apaga ou dá um Ctrl Z, que ele desfaz a última operação que você fez. Cara, para mim isso daqui é a mão na roda. Mas, como a gente não está na aula de Google Planilhas, vamos voltar para continuar. Então, a gente viu aqui, ó,
Quando eu abrir lá o Google Planilha, eu tenho o arquivo do Excel, que é o original, e aquela cópia que ele fez para eu poder utilizar via Google Planilhas aqui. Certo? Eu vou deletar esses dois arquivos para não ficar ocupando memória no meu armazenamento. Aqui vocês podem ver o quanto de espaço que você já ocupou e o quanto que você tem disponível dentro da sua conta. Se você quiser pagar para aumentar essa capacidade, vocês conseguem. Tá? E dentro da pasta teste, é assim. Então, por exemplo, eu quero tirar a pasta teste daqui e botar dentro de Aprenda Google Planilha. Eu clico dentro dela e arrasto. Igual, exatamente da mesma forma. Agora, se eu parar, tá, a pasta teste veio aqui para dentro do Aprenda Google Planilhas e ela está aqui. Ou seja, o que você faz aqui no Windows Explorer é exatamente igual você faz aqui logado na sua conta do Google dentro da sua Google Drive pelo seu navegador. É muito parecido, é bem similar, muda uma coisa ou outra, tá? Mas a parte de você gerenciar os dados, de transferir, de copiar, por exemplo, vou fazer um outro teste aqui, ó. Vou pegar esse arquivo aqui, certo? E copiar para dentro da pasta teste, ó. Opa, não foi? Ah, foi. Demorou um pouquinho. Ok, ele saiu daqui e foi para dentro da pasta teste, assim como vocês podem ver, tá ok? Então assim, é tudo muito legal. Você quer copiar, clica com o botão direito, fazer uma cópia. Pronto, criou a cópia exatamente idêntico como se tivesse feito no Windows Explorer. Aí você quer copiar essa cópia, quero mover. Mover para. Você pode vir aqui também com o botão direito do mouse e fazer por aqui. Quero renomear, clica aqui, renomeia. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, pessoal, assim, o que vocês podem fazer no Windows Explorer, tá? Ou num pendrive seu que você conectou no computador e acessou via Windows Explorer, você consegue fazer aqui, sendo que o seu pendrive, teoricamente, é os seus 15 GB do Google Drive. Tá? E todas as suas planilhas e todas as suas documentos de Google Documentos, né, que é equivalente ao Word, que você criar aqui pelo Google Planilhas, aqui pelo Google Drive, desculpa, automaticamente vai ser salvos dentro do seu Google Drive. Tá ok? Bem, então é isso. Vamos... Ih, aqui ficou travado, aqui deu algum bug. Deixa eu atualizar a página para ver se sai. Então é isso, vamos voltar lá para a apresentação para a gente prosseguir. Tá? Bem, agora vamos falar um pouco sobre a parte do compartilhamento desses arquivos e dados que vocês podem estar salvando no seu Google Drive. Tá? Já mostrei para vocês a questão de como fazer uma cópia ou fazer a transferência ou mover o arquivo ou criar uma pasta, ou seja, gerenciar o seu Google Drive, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o como você pode estar compartilhando esse arquivo ou uma pasta do seu Google Drive com as pessoas, tá? Por exemplo, eu criei aqui a minha pasta teste, que tem esse arquivo Aprenda Google Planilhas aqui, certo? Então eu quero compartilhar só esse arquivo aqui com uma pessoa ou com várias pessoas. Você vai selecionar o arquivo que você quer compartilhar, ou clica aqui nesse botãozinho, tá? Ou aqui para você ter o link, mas no default eu prefiro você clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer as opções que eu posso fazer com esse arquivo e vou clicar aqui em compartilhar. Quando eu clico aqui, aparece esse quadrinho me perguntando o quê? Primeiro, esse lápis aqui significa que a pessoa que eu escrevi o e-mail aqui, quando essa pessoa estiver logada na conta dela, ela vai conseguir editar o meu arquivo. Ou melhor, este arquivo que eu estou compartilhando. Se eu clicar aqui, podem apenas visualizar, o e-mail das pessoas que eu escrever aqui só vai poder visualizar esse arquivo. E vai poder comentar o arquivo. Então, é basicamente isso. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um trabalho com um grupo de pessoas e quero que essas pessoas possam preencher dados ou compartilhar a questão da edição do arquivo, né? Eu vou chegar aqui e vou escrever o nome das pessoas aqui, Douglas. Bota o e-mail da pessoa, vai aparecer a carinha dela ali. Normalmente, quando a pessoa bota a foto, aparece. Você vai clicar aqui em comentário, trabalho
sobre Google e planilhas. Pronto. Aí dá o enviar, a pessoa vai estar recebendo uma notificação por e-mail que você compartilhou esse arquivo com a pessoa, e a pessoa a partir daí vai poder acessar o arquivo e editar ele junto com você. Se for visualizar, mesma coisa, que a pessoa só vai conseguir visualizar o arquivo, certo? Então é assim que faz para você compartilhar com uma pessoa ou com algumas pessoas, tá? Agora, por exemplo, vamos supor que você queira compartilhar com qualquer pessoa ou disponibilizar aquela pasta ou aquele arquivo para qualquer pessoa fazer cópia, essas coisas. Então, e aí para você não ter que ficar cadastrando o e-mail de todas as pessoas aqui, né, você pode estar fazendo um link compartilhável, ou seja, você vai clicar aqui em cima desse botão e automaticamente vai aparecer um link aqui que basta você copiar o link, pronto. Qualquer pessoa que aí que você define o que é pessoas com esse link, que as pessoas que tiverem esse link aqui, o que elas vão poder fazer? Apenas visualizar, editar ou comentar aquele seu arquivo, ou tem mais opções aqui, tá? Mas não vem ao caso. Então, feito isso, quando você clicar em concluir, eu estou dizendo que qualquer pessoa com esse link vai poder comentar esse meu arquivo aqui do Aprenda Google Planilhas. Se eu botar aqui que podem visualizar, eles vão poder visualizar. Se eu quiser que qualquer pessoa possa visualizar, qualquer pessoa que tem um link possa visualizar, mas só A, B ou C possam editar, eu só fazer isso aqui, colocar o e-mail de A, B e C aqui, clicar em enviar, que vai acontecer isso aí. Eu passo o link para todo mundo e A, B e C vai ter um link especial. Na verdade vai ser o mesmo link, mas vai ter quando eles estiverem logados com aquela conta que você cadastrou aqui no e-mail da pessoa, eles vão poder editar, além de visualizar o arquivo. Tá ok? Então a parte de compartilhamento é assim, tá? O que eu faço com, com as minhas planilhas do Google, de controle financeiro, é exatamente isso. Eu pego elas e compartilho elas com as pessoas, pego esse link, boto lá na minha pasta para o pessoal poder acessar o arquivo e aí poder abrir o arquivo como visualização e poder fazer uma cópia para cada uma das pessoas sem que a pessoa consiga mexer, né, ou alterar ou editar o meu documento, né? Só consegue fazer uma cópia dele para a pessoa poder editar posteriormente. Então, basicamente, a parte de compartilhamento é assim. Se depois você quiser retirar compartilhamento, é só você chegar aqui e desativar. Concluir. Pronto. Ou seja, você quer compartilhar só por um período. Depois é só você entrar lá de novo, retirar o compartilhamento, desativar ele e acabou o problema. Dá o concluir. Aí todas as pessoas que tinham aquele link que podiam editar agora não vão poder mais. Ou visualizar agora não vão poder mais. Ok? Deixa eu voltar lá para a apresentação. Bem, aqui é só concluindo aquilo que eu já mostrei para vocês lá. Mais uma coisa. Essa aqui é importante. Ajuda do Google Drive no botão. Interrogação. O que é isso? Bem, eu estou explicando aqui para vocês, assim como eu falei, eu não sou não sou expert da área, eu não sou um expert dos aplicativos do Google. O que eu conheço é muito do que eu uso e do que eu pesquisei para aprender, para poder desenvolver as coisas que eu faço, embora eu não trabalhe diretamente nessa área. Mas qualquer dúvida posterior que vocês possam não ter, e eu não falei aqui no vídeo, vocês podem estar apertando esse botãozinho aqui, certo? E vai estar aparecendo aqui uma questão de ajuda do próprio Google Drive. E aqui você tem vários artigos, né, que ele ensina, explica como usar, certo? Então, como usar, primeiro papo 1. Então, se você tiver alguma dúvida que eu não respondi, dá uma pesquisadinha aqui, vê se você consegue resolver. Se você não conseguir resolver, entre em contato com a gente lá pelo grupo lá no Facebook ou pelo e-mail que eu compartilhei aqui na frente. Eu vou voltar lá na pasta, na página 1 dessa apresentação, ok? E no mais, por hoje é isso. Essa aula foi a aula 1, tá? Primeira aula da série. Eu queria só mesmo mostrar para vocês um pouquinho do básico. Depois eu vou falar com mais detalhes de uso, de como fazer coisas na planilha do Google Planilhas, que é dos apps do Google, né? É o que eu mais gosto, é o que eu mais uso e tenho um pouco mais de conhecimento neles,
nele, né? Então, os demais eu conheço, sei mexer o básico, mas nunca me aprofundei muito nas funções deles, tá? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Quem gostar aí do vídeo, do canal, do meu trabalho, pedir aí para estar se inscrevendo no canal e ativando as notificações aí e curtindo os vídeos, tá? E por hoje é só. Quem quiser fazer doações aí para incentivar esse projeto, tá ajudando na continuidade do projeto, tanto da planilha quanto nessa questão das aulas aí. O link de doações está aqui embaixo, embaixo da descrição do vídeo. No meu site também tem, nas planilhas que eu disponibilizei também de controle financeiro também tem os links para doações. Então é isso aí. Agradeço a todos, tá? Obrigado aí pela audiência. Desculpa qualquer coisa aí. Eu não sou profissional da área de TI, então tem muita coisa que eu também não sei, estou aprendendo bastante, mas espero que o pouco que eu saiba, que eu possa estar contribuindo aí com vocês. Ok? Uma boa tarde e sucesso a todos aí.